Olá, sétimo ano, tudo bem? A aula de hoje é bem curtinha, tá? A gente tá só finalizando o capítulo que a gente começou semana passada. Semana passada a gente falou sobre poluição da água e para não fazer um vídeo muito longo, eu fiz três vídeos curtos. Aí o que aconteceu? Muita gente assistiu o primeiro, pouca assistiu o segundo e ninguém assistiu o terceiro. Gente, eles são complementares, tá? Depois, eu não quero reclamação de que não entendeu. Eu não quero, porque eu tô me dando ao trabalho de explicar o conteúdo para vocês, tá? Então, eu vou parar de fazer vídeos pequenos, vou fazer um vídeo só, com toda a matéria. E quem não assistiu os vídeos da semana passada, vai lá, tá? Porque isso é conteúdo do bimestre e vai aparecer na prova da gente, tá bom? Então, continuando aqui, a gente estava falando sobre poluição da água, né? Das formas de poluição, o que pode acontecer e tal. E hoje a gente vai falar de saneamento básico. O que é saneamento básico? Primeiro, saneamento básico é um dever do governo, tá? O governo tem obrigação de oferecer saneamento básico para toda a população. Por quê? Qual é o objetivo do saneamento básico? É garantir condições de saúde e higiene para a população. Então, é obrigação do governo proporcionar condições para que a população do país tenha saúde e higiene. E, além disso, cuidando dessa parte, ele vai garantir o quê? Boas condições ambientais. Então, o saneamento básico ele está relacionado com as pessoas e com o meio ambiente também, tá certo? O que faz parte de saneamento básico? A gente estava falando de água, né? Poluição da água. Então, tratamento da água é saneamento básico. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tratamento da água. Então, a água que chega na nossa casa, pela tubulação, pelo encanamento, pelo sistema de distribuição de água, ela tem que ser tratada, né? Ela não vem simplesmente da natureza, né? Capta lá na barragem e leva para minha casa. Não, ela é tratada, né? Ela recebe cloro, passa por uma série de processos antes de chegar na minha casa. Isso é obrigação do governo, tratamento da água. O que ele faz também? Tratamento do esgoto. A água que sai da minha casa, antes de voltar para o meio ambiente, tem que ser tratada exatamente para não poluir o ambiente, né? Garantir condições ambientais boas é uma obrigação. Então, antes de devolver essa água suja, seja da minha casa, seja da indústria, ela tem que ser tratada. Tratamento de esgoto também é saneamento básico. O que mais? Bom, para chegar a água na minha casa, né? Eu tenho esse fornecimento de água. Isso é saneamento básico também. Ela é tratada e ela chega na minha casa. Eu tenho aquele assunto que a gente já falou anteriormente, a coleta e o tratamento do lixo. Então, para onde que vai esse lixo que é recolhido da minha casa, da indústria, do comércio, de todos os lugares? O que vai acontecer com ele? Tudo isso faz parte do saneamento básico, que é oferecido pelo governo. E, por último, é responsabilidade também do saneamento básico a drenagem de águas pluviais. Sabe o que é isso? Água da chuva. Quando chove, essa água ela não desce pelos esgotos e segue o caminho dela. Isso é obrigação do governo também, é saneamento básico. Não pode chover e a água ficar lá. Ela tem que ser drenada, ela tem que ser levada para algum lugar. E é isso que acontece, tá bom? Então, olha só. Quem foi meu aluno ano passado, no sexto ano, a gente já falou sobre tratamento de água e de esgoto, tá? No livro de vocês, deixa eu pegar meu livro aqui, ó. No livro de vocês, na página 150 e na página 151, tá explicando bem detalhadamente o passo a passo do que acontece numa estação de tratamento e numa estação de esgoto, de tratamento de esgoto. Tratamento de água e tratamento de esgoto, tá? Então eu quero que vocês leiam isso com atenção. Eu não vou explicar isso aqui novamente,
tá? Porque tá bem detalhadinho no livro e a gente viu ano passado. Os alunos novos, eu peço que leiam no livro lá, tá bem explicadinho, tá? E só para terminar aqui, vocês podem me dizer que toda a população do Brasil, 100% das pessoas, tem acesso a saneamento básico? Não, não tem, tá? Em muitos locais não existe um mínimo de saneamento básico. Até em cidades grandes mesmo, não é só no interior, sabe? Na zona rural de alguns lugares, inclusive aqui do DF, em muitos locais a gente não tem recolhimento, não tem tratamento de esgoto. E aí quais são as opções para essas pessoas que vivem em zona rural ou que vivem em cidades que não têm saneamento básico? Bom, o que acontece? O esgoto. Para essas pessoas, eles fazem uso de quê? De fossa séptica. Quem tem conhecidos na zona rural, ou quem mora em zona rural, provavelmente tem uma fossa séptica em casa. Os meus pais moram em Sobradinho e na casa deles tem fossa. O que é essa fossa? Essa fossa, pensa, são na verdade 2 buracos cavados na terra, tomando certos cuidados, tá? Revestindo a parede com cimento de um dos buracos. Para quê? Porque esses 2 buracos vão receber o esgoto da casa e vão acumular esse resíduo nesse buraco, tá? A parte sólida fica em um, quando ele enche, a parte líquida vai passando para o outro, e quando esses buracos estão muito cheios, tem que chamar um caminhão, limpa a fossa, que vai lá com uma mangueira, tira todo o conteúdo dessa fossa, esvazia ela, para ela continuar sendo usada. É a melhor opção? Não. Mas quais seriam as outras opções, né? A gente precisa de banheiro, não precisa? A gente precisa tomar banho, a gente precisa lavar a louça, essa água tem que ir para algum lugar. Então, onde não há saneamento básico, o esgoto é substituído por fossa séptica. E também muito comum a água, o fornecimento de água, quando a pessoa não recebe, fazer o uso de poços, né? Se a pessoa mora na zona rural ou numa região que tem lençol freático, qual é a opção que ela tem? Ela cava até alcançar o lençol freático e retira, né? Cria um poço e retira essa água para o consumo. Mas tem que ter cuidado. Essa água, porque veio do lençol freático, não necessariamente está pronta para ser consumida, tá? É importante que essa água vá para casa e passe por um filtro, seja fervida antes de ser bebida. Ela pode ser usada para tomar banho, para cozinhar, mas se for beber, tem que tomar algumas precauções, tá bom? Então, gente, leiam lá no livro de vocês as etapas de tratamento de água e esgoto, tá bom? Saneamento básico é entender que isso tudo aqui faz parte e isso tudo aqui é um dever do governo fornecer para nós, população, e para garantir boas condições ambientais, tá bom? Com isso a gente termina esse capítulo. Semana que vem a gente começa assunto novo, tá bom? Boa semana para vocês!